Beleza, vamos mergulhar de cabeça nisso. Hoje a nossa análise vai fazer um mergulho profundo e, convenhamos, absolutamente universal. A gente vai explorar o envelhecimento, desvendando aquele caminho que vai da nossa inegável biologia até as camadas mais profundas da nossa psicologia. Sabe, é um processo pelo qual todo mundo passa, mas que, curiosamente, a gente quase nunca para analisar com a clareza e o cuidado que o assunto realmente pede. E para nossa conversa de hoje não perder o foco, a gente vai passar voando por 5 pontos lógicos: a revolução da longevidade, o baque do espelho social, a nossa crise psicológica interna, os pilares do envelhecimento ativo e, fechando com chave de ouro, entender por que encarar a velhice é viver. É o nosso roteiro de hoje, direto e reto. Ponto 1. A revolução da longevidade. Para a gente entender a psicologia da coisa, a gente tem que primeiro olhar para a matemática da nossa espécie. Nós estamos no meio do que dá para chamar tranquilamente de uma revolução da longevidade. A macro-realidade do nosso mundo está mudando numa velocidade que a gente nunca viu antes. Olha só que número absurdo! A gente está vendo um salto matemático gigantesco. Lá em 1950, a população mundial com mais de 60 anos era de apenas 202 milhões. A projeção para o ano de 2100, impressionantes 3,1 bilhões de pessoas. Ou seja, viver muito deixou de ser uma exceção, um ponto fora da curva, e virou a regra matemática do futuro da humanidade. Loucura, né? E quando a gente traz essa realidade para o nosso quintal, aqui para o Brasil, o salto dá até vertigem. Em 1940, a expectativa de vida média do brasileiro era de meros 45 anos e meio. Em 2018, esse número já tinha pulado para 76,3 anos. E as projeções dizem que, em 2060, a turma com mais de 65 anos vai ser mais de um quarto da população, passando o número de crianças. O cenário mudou completamente. E a grande pergunta que fica é: o que exatamente a gente faz ou o que acontece com o corpo nesse tempo extra? Então, o X da questão aqui é traçar uma linha bem grossa entre dois conceitos biológicos. O envelhecimento primário, gente, é inevitável. É aquele desgaste gradual, natural, que já vem programado de fábrica com o passar do tempo. Agora, o envelhecimento secundário é uma outra história. Ele é resultado direto de fatores externos, das nossas escolhas e hábitos de vida. Imagina o pulmão de quem fuma, por exemplo. Ele envelhece num ritmo assustadoramente mais rápido se comparado ao de quem não fuma, mesmo que os dois corpos estejam marcando a mesma hora no relógio do envelhecimento primário. E essas mudanças no corpo meio que se dividem em 3 frentes. Tem as físicas visíveis, tipo a pele perdendo elasticidade e os fios brancos aparecendo, o funcionamento interno com uma queda gradual na potência dos órgãos e sentidos, e as funções mentais, onde o nosso processador pode ficar um pouquinho mais lento. Mas atenção, é fundamental deixar uma coisa claríssima aqui. Envelhecer não é, de forma alguma, sinônimo de adoecer. Por mais que o corpo natural crie algumas vulnerabilidades, tipo uma predisposição maior a demências, a mudança biológica em si é só uma adaptação, não uma doença. Certo, seção 2. O peso do espelho social. Mas e se eu disser que o verdadeiro chefão dessa fase não é a biologia? Vamos avançar e entender como isso bate na sociedade. A gente entra agora num terreno complicado, o chamado espelho social, que é como o mundo lá fora interpreta os sinais supernaturais do nosso corpo, só que usando uma lente mega cruel e muitas vezes implacável. Para vocês terem uma ideia, a própria linguagem já joga contra a gente. Se você abrir um dicionário comum e buscar a palavra velho, uma das definições é que está fora de moda, antiquado, ultrapassado. Dá para acreditar? Isso âncora muito bem a ideia do nosso espelho social. O imaginário da sociedade comete esse erro brutal, quase que diariamente, de colocar o desgaste natural da vida na mesma gaveta da improdutividade e do descarte. E isso rola porque a gente está mergulhado até o pescoço numa cultura que idolatra a juventude, o consumo e a estética física como se fosse uma religião. Sabe aquele mito dos 30 anos, a idade do sucesso? Pois é, isso cria uma pressão psicológica que esmaga qualquer um. Fica aquela mensagem silenciosa de que o auge da vida é aos 30 e que dali pra frente é só ladeira abaixo. Um pensamento bem deprimente, para falar a verdade. E na prática, a pancada desse preconceito é forte. As pessoas mais velhas ouvem o tempo todo imposições de limites. Ah, tá velho demais para aprender isso, velha demais para se apaixonar. Rola uma perda gigantesca de autonomia e de voz, até dentro de casa. E tem um ponto que chega a ser revoltante, a divisão de gênero. Enquanto os homens vão ganhando cabelos grisalhos e sendo taxados de charmosos ou experientes, as mulheres são julgadas implacavelmente por cada ruga, relatando com muita frequência que se tornam literalmente invisíveis para a sociedade. É um peso duplo. Bom, o que nos leva ao terceiro ponto, a crise, integridade ou desespero.
Quando essa biologia, que é um fato, bate de frente com essa sociedade lotada de preconceitos, o que acontece? Um verdadeiro campo de batalha emocional. E esse é o núcleo psicológico da nossa análise de hoje. Olha, o que é realmente fascinante nessa parte vem lá de Erik Erikson, que é um dos pesos pesados da psicologia do desenvolvimento. Ele mostra pra gente que a velhice não é uma sala de espera passiva para o fim da vida de jeito nenhum. Na verdade, é a 8ª e última fase ativa do nosso desenvolvimento. É um período que exige um trabalho mental intenso, marcado por um balanço cuidadoso de tudo que a gente viveu. É uma encruzilhada mental gigante. De um lado da balança, a gente tem a integridade do ego, que é conseguir fazer as pazes com as coisas que ficaram para trás, olhar para o passado, encontrar um sentido na própria história e, assim, desenvolver a verdadeira sabedoria. Do outro lado, o desespero. Aquela voz alimentada pelas regras da sociedade que gera isolamento, amargura por escolhas que não fizemos, um arrependimento pesado e um pavor constante de que o tempo simplesmente acabou. Ganhar essa queda de braço é, sem dúvida, o maior desafio mental do envelhecimento. Quarta parte, os pilares do envelhecimento ativo. Tá, mas e aí? O que a gente faz para a balança pender para o lado da sabedoria e não para o desespero? A resposta é agir. Superar essa crise mental do Erikson e quebrar o tal do espelho social exige intencionalidade. Então, vamos dar uma olhada nas soluções proativas para um envelhecimento que seja ativo de verdade e com propósito. Basicamente, temos 5 alicerces de sustentação aqui. Primeiro, cuidar da máquina, o corpo físico, com hábitos bons para segurar a onda das vulnerabilidades naturais. Segundo, não deixar a mente enferrujar de jeito nenhum. Terceiro, cultivar amizades e relações profundas para espantar aquela solidão que adoece a gente. Quarto, construir resiliência, porque infelizmente lidar com perdas faz parte do pacote. E quinto, ter um projeto de vida bem claro, um motivo para levantar da cama. Porque se adaptar, gente, é um músculo que a gente pode treinar em qualquer idade. E dando um zoom cirúrgico na mente e no propósito, manter o cérebro aprendendo coisas novas não é só um hobby bonitinho, é construir uma reserva cognitiva. São conexões neurais novinhas em folha que funcionam como um escudo contra o declínio. Em paralelo, ter um projeto de vida é literalmente o combustível do nosso motor. E um dado super curioso das fontes, para muitas mulheres, essa fase acaba sendo o momento de descobrir uma liberdade que nunca tiveram, enquanto muitos homens tendem a se voltar para a ideia de continuidade, se apegando mais às raízes e à família. E assim a gente chega na reta final da nossa análise. Encarar a velhice é viver. Lembra daquela repulsa toda da sociedade que a gente viu agorinha? Aquele pânico absurdo de cabelo branco e ruga? No fundo, isso está fincado no maior tabu da nossa existência: não querer encarar a morte. Negar que a gente envelhece é só uma tentativa bem frustrada de negar a nossa própria finitude. E isso ilustra de um jeito brilhante a fala da médica Ana Cláudia Quintana Arantes. O grande paradoxo da cabeça humana é que, quando a gente finalmente entende e aceita que o nosso tempo tem um limite, a gente não está só fazendo as pazes com a morte. Pelo contrário, essa aceitação é exatamente a chave psicológica que destranca a nossa capacidade de viver o aqui e agora com uma intensidade e uma autenticidade que são simplesmente fantásticas. Quer ver isso na prática? Pensa no caso maravilhoso da dona Edmeia, que decidiu pegar uma prancha e surfar a primeiríssima onda da vila dela aos 58 anos de idade. Fazer as pazes com a ideia de que o tempo passa deu a ela a liberdade absoluta de mandar aquele espelho social passear, ignorar as regras inventadas da idade e só ser ela mesma, realizando um sonho no exato instante em que ele fez sentido. Isso é poderoso demais. O que deixa a gente com uma pulga enorme atrás da orelha para encerrar. A biologia vai fazer o que ela tem que fazer, isso é inegável. Mas a psicologia, a cultura, a forma como a gente lida com isso tudo é uma escolha nossa. Com essa revolução da longevidade batendo na nossa porta, a pergunta é: a gente vai continuar inventando um declínio artificial, cheio de tabu e de medo? Ou a gente vai ter a coragem de abraçar o envelhecimento como uma nova fase do desenvolvimento humano, cheia de sabedoria, conexões novas e a liberdade mais absoluta de ser quem a gente realmente é? Fica aí a reflexão. Até a próxima!